É um desafio pensar nessas questões, pensar o futuro a partir das migrações. Eu agradeço a organizadores. A Rosana falou do Estado-nação, né? E eu vou falar daqueles... Somos todos imigrantes, não é? Do outro lado. Agora, eu tenho um problema logístico, eu vou falar em pé, porque eu quero ler e quero mostrar imagens. Eu tento ser muito tecnológica, mas eu sou dinossáurica. Claro. Então, vamos ver se dá certo. Vou começar dizendo que vivemos num mundo globalizado, marcado pela intensificação das migrações e deslocamentos sociais e ecológicos, expulsões, brutalidade e precarização da vida humana. Na atual conjuntura global, onde predomina um modelo de capitalismo corporativo altamente destrutivo, que se apoia em políticas neoliberais e na flexibilização do capital e trabalho, esses deslocamentos e expulsões refletem o surgimento de uma nova lógica de exclusão social que está ampliando as desigualdades e criando contingentes de despossuídos. Aqueles que vêm de barco, que se afogam. Simultaneamente, a predominância de ideologias e retóricas multiculturalistas ancoradas em direitos humanos e no humanitarismo produzem-se categorias sociais e políticas de governança tecnocrata de securitização, criminalização e desumanização da pobreza que transpassam os Estados nacionais. Dado esse contexto, não se trata de perguntar somente quem tem direitos a direitos, mas também quem tem direito a ser humano. Tendo como cenário esses deslocamentos sociais e ecológicos, expulsões e despossessão, assim como as atuais políticas de dominação e controle, que estão ocasionando a erosão do estado de bem-estar e proteção social e a progressiva perda de conquistas laborais dos finais dos séculos XIX e XX, eu argumento, isso baseado em muitas discussões e seminários, que estamos vivendo uma conjuntura de grandes retrocessos que se assemelha à era colonial, em termos de exploração, violência e desumanização. Essa proposição suscita desafios para se... Eu não sei se é por aqui. Se pensar em um futuro mais igualitário e mais justo. E a pergunta é, que é o grande desafio desse seminário, existem alternativas? Será possível construir um outro mundo, como, por exemplo, o Fórum Social Mundial, que está anunciando, pelo menos discutindo, e, em caso positivo, quais seriam essas alternativas? Para cumprir esse desafio, permito-me a ousadia de, em tempos de Trump, examinar a relação entre migrações, a produção de uma nova lógica de exclusão, o direito à cidade e as mobilizações sociais por dignidade humana e direitos fundamentais. Quais são os significados? É aqui que está? Tá certo. Quais são os significados dados por essas mobilizações à cidadania global? E em que situações essas mobilizações constituem espaços de práticas e sociabilidades cosmopolitas que têm o potencial de contribuir para a justiça social e, portanto, para um futuro mais justo? Quer dizer, a resposta ao que o Estado faz, né? Quer dizer, a gente é o outro lado. Agora, eu utilizo a noção cosmopolitismo imigrante como sendo uma abertura para o mundo que inclui simultaneamente o reconhecimento de diferenças étnicas, raciais, de gênero, nacionais, religiosas, entre outras, e eu utilizo realmente o conceito da Nina Glick-Schiller e os seus parceiros. E isso quer dizer que não se trata de celebrar culturas, ou uma diferença entre ser universalista ou provinciano, mas que, em termos de mobilizações sociais, isso inclui tanto a abertura ao mundo, e por isso, ao meu ver, pode se referir às manifestações coletivas de imigrantes e refugiados em prol de projetos comuns, como, por exemplo, pelos direitos de viver na cidade, pelos direitos de votar, e coisas assim. E eu vou colocar uns slides, exatamente porque os próprios slides podem mostrar o que é esse cosmopolitismo imigrante.
Vocês podem ver aqui, bom, a marcha. Essa é a marcha. Eu não vou agora, eu vou falar mais dessa marcha depois. Mas, de qualquer forma, é a 10ª marcha, que foi criada em 2006. Quando foi criado? Em função da criação do Fórum Mundial das Migrações, Fórum Social Mundial das Migrações, que, por outro lado, é uma criação, resultado, de certa forma, resultado do Fórum Social Mundial. Então, é um fórum temático. O último Fórum Social Mundial das Migrações aconteceu em São Paulo em julho do ano passado. E essa marcha aconteceu em... Cuidado com o degrau, professora, por favor. Pois é. Só com o degrau. Vocês vão Cuidado com o degrau. Ficar mais preocupados comigo do que com o que eu estou falando. Então, aqui vocês estão vendo que tem vários grupos. Tem os bolivianos, os cobanales, tem os malineses, gente de todas as cores, que estão unidas, independente da nacionalidade, independente da etnia. São índios, tem gente de origem indígena, por exemplo, os aimaras, não é? Também é uma soma. É a nacionalidade, olha, Bolívia presente, Cochabamba, Peru. Vocês podem ver. Isso diz tudo, não é? A gente não precisa, às vezes a imagem diz mais. E também os congoleses, os refugiados. Não sei se tem mais algum. Ah, sim. E é interessante porque são migrantes e refugiados lutando pelos direitos dos imigrantes no mundo e na cidade que vivem. Vocês podem ver, por um mundo sem fronteiras. Isso é cidadania universal, os significados que eles dão. Aqui vivo, aqui voto. Então, é a questão da cidade, a questão do país que está nessa marcha. Achei interessante, né? E também a solidariedade cosmopolita imigrante, como a cultura une os povos. Então, a questão é unir. E essas marchas, independente de disputas, há sempre disputas, mas a marcha, como um ritual, é um ritual dos imigrantes, independente de quem são, e, de fato, tudo isso soma. Eu acho que é importante pensar isso, porque, principalmente, para a gente refletir sobre o cosmopolitismo imigrante, olha, também é um grande desafio que estou tomando a sério, em relação à situação atual, inclusive essas polarizações entre democracia liberal e capitalismo neoliberal, e principalmente também entre, novamente, o Trump, entre globalização e nacionalismos exacerbados. Essas mobilizações, aí eu pergunto, poderiam se constituir em espaços alternativos com potencial para contribuir para a construção de sociedades mais justas? No cotidiano, como é que é isso? Vamos pensar junto e a gente pode discutir. E, nesse sentido, eu quero colocar... É uma provocação também, tá? Para o historiador e cientista político Medembe, para ele, o que existe que hoje é uma grande bifurcação entre a democracia liberal e o capital neoliberal, e isso seria a nova ameaça para a civilização, que, segundo suas próprias palavras, pode levar a várias guerras, né? Eu acho que ele é um pouco cético, e aí ele alerta que, dada a atual racionalidade econômica e de maximização do lucro, a transformação da política em negócio pode resultar na eliminação da política pelo capital. Primeiro, eu não sei de que política que ele fala. Se é política institucional. Realmente está muito velha, precisa mudar, né? Agora, ele capta um processo que está ocorrendo. Inclusive, ele fala sobre a construção de uma outra pessoa face à tecnologia e à racionalidade econômica que estamos vivendo. Tem esse lado, mas tem outros lados. É uma forma de pensar muito linear, como se as sociedades, o mundo fosse muito hegemônico. Não é. Quando a gente trabalha com imigrante, eu também sou imigrante, a gente vê que as pessoas relaboram tempos e espaços. Não é tão linear. É o passado no presente. E isso tem representações. E isso também faz bem para a alma, em termos de práticas. E, realmente, o mundo não é tão homogêneo. O que está acontecendo
nos países centrais não necessariamente está acontecendo aqui, quer dizer, tem até... Então é muito complicado falar que é isso, e que eu acho que é muito cético. Mas, por outro lado, então, eu volto ao sociólogo Boaventura de Sousa Santos, que é também uma das lideranças do Fórum Social Mundial, que alerta para a existência de uma bifurcação política. E ele vê duas opções. Eu acho que ele pega muito bem isso, que é, de um lado, ou o fascismo se expande e se transforma em fascismo político, ou as forças democráticas prevalecem, antecipando as forças da direita que se posicionam para resolver a crise do neoliberalismo. Bom, eu não sei se a gente pode ainda falar muito em direita e esquerda, se ainda são termos de hoje ou não, mas, de qualquer forma, pode ser que sim. Ele propõe a necessidade de se reinventar as esquerdas, renovar a teoria crítica e reconstruir o imaginário da emancipação social, para assim reinventar a democracia. Eu acho... Agora eu estou me perdendo. De fato, o que ele coloca bem é que nós nos encontramos numa encruzilhada, marcada por crescentes polarizações que têm como pivôs migrantes transnacionais, refugiados e outros deslocados. Inclusive, polarizações entre governos centrais e locais. E as recentes vitórias, tanto do Brexit, a saída da Inglaterra, da União Europeia, e do Trump como presidente dos Estados Unidos, expõem essas polarizações. Essas vitórias trazem à tona um nacionalismo exacerbado que criminaliza e percebe imigrantes e refugiados como inimigos da nação. Não só que eles são aquelas ameaças que eles eram no passado, mas eles se equaciona hoje, e principalmente desde o setembro de 2001, imigrantes como terroristas, traficantes, criminosos, principalmente aqueles em situação indocumentada. Então, a posse do Trump e seu decreto banindo a entrada de cidadãos originários de países majoritariamente muçulmanos expõe também as mobilizações em curso em defesa da democracia e contra as políticas draconianas. Então, nós estamos realmente num momento de disputa entre um lado e o outro. E nós podemos ver aqui, eu acho que vocês viram várias das fotos de mobilizações que ocorrem em várias cidades. Por isso que a cidade é importante. As pessoas vivem nas cidades. É a partir da cidade que elas estão se mobilizando, protestando, não é? E realmente foi. Se vocês seguiram os noticiários, a serem banidos, tiveram um apoio incrível, inclusive de advogados vindo para ajudar e tal, né? E realmente ele não está conseguindo fazer isso tudo. Mas também a gente tem que levar em conta que essas políticas, ele trouxe à tona exacerbadamente as políticas de securitização, que já estão acontecendo faz tempo. Principalmente nos Estados Unidos, desde a década de 80 e mais na década de 90 e na época do Clinton, porque quem começou, já tem um muro. Aqui tem um erro entre Estados Unidos e México, mas já tem 1.000 metros de muro. E foi o Clinton. E deportações, está acontecendo isso na época do Bush, inclusive mobilizações contra. Mas ele trouxe à tona isso. E eu acho que não é mal, porque é um momento realmente que as pessoas contra esse status quo podem se mobilizar. E também, veja, novamente, são bandeiras que são globais, né? Não somos ilegais, contra muros, né? E aqui também, eu não sei se vocês já ouviram falar das cidades santuários, né? Que são essas cidades que não necessariamente estão em concordância com as políticas federais e que protegem os migrantes não indocumentados e dando a mesma tipo de proteção que eles dão aos imigrantes em situação documentada. Há pelo menos 300 dessas cidades e condados nos Estados Unidos. Isso também acontece na Europa. Então, é uma coisa
o que se fala ao nível da legislação, ao nível do Estado, e o que acontece nas cidades, nos condados. E essa relação compartilhada entre movimentos sociais e governos locais. Eu acho que aqui está algo que é muito importante para pensar em termos de futuro. Sabe, são sementes para sociedades mais justas, não é? Então, vamos passar para... Então, a necessidade de discernir alternativas, utopias e espaços emancipatórios contra-hegemônicos, como proposto por Boaventura de Sousa Santos. Ao mesmo tempo, torna-se imperativo utilizar novas ferramentas para discernir e discutir criticamente o capitalismo neoliberal e suas estruturas de dominação e poder, para além do imanente positivismo e nacionalismo metodológico. A gente tem que pensar a mais do que nação. O foco é capitalismo, gente, até para entender a nação. Precisamos, da mesma forma, compreender as mobilizações e movimentos sociais dos imigrantes transnacionais e dos refugiados e dos favelados, em prol dos seus direitos a partir do nível local e suas articulações com o nacional, transnacional e global, inclusive como se dá a relação entre esses movimentos de imigrantes e localidade, e também com o global. Porque, vamos voltar à marcha, tem toda uma relação com o global, mas é local. A compreensão desses processos demanda atentar para as relações, então, entre a atual etapa do capitalismo global, ancorada em políticas neoliberais, e as migrações enquanto constitutivas de uma variedade de tipos e escalas de deslocamentos que estão acontecendo mundo afora, para entender as lógicas de acesso parcial, exclusão e descarte produzido pelo capitalismo contemporâneo. Então, consequentemente, essa perspectiva que eu estou colocando para vocês abrange tanto migrantes como refugiados, como deportações, tráfico de seres humanos, encarceramentos, assassinatos, militarização de periferias urbanas, para vocês terem uma ideia que todos eles estão sujeitos às mesmas a políticas similares. E assim a gente pode realmente teorizar sobre as relações entre essas diversas mobilidades e imobilidades e a produção de desigualdades, que é isso de que se trata, como parte dinâmica da formação do capital, que é global, nacional e especificamente local. E aí a gente pode realmente indicar as possíveis alternativas da mobilização contra o status quo. Então, eu não sei já. Então, a minha proposta é que precisamos contextualizar as migrações, as políticas migratórias e o protagonismo dos migrantes refugiados, assim como os deslocamentos internos das populações subalternas, no cenário mundial. E nós temos que levar em consideração o controle da circulação de imigrantes transnacionais, refugiados e solicitantes de refúgio, que se tornou uma prioridade das agendas públicas de agências multilaterais e governos nacionais. Também os deslocamentos internos, seja no que se refere à remoção de territórios ou das pessoas consideradas à margem do Estado, se tornaram foco de políticas públicas locais que refletem agendas multilaterais. As UPS do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, tem uma militarização também das periferias. E aí, eu sempre... É importante passar para a história, né? Porque o movimento de pessoas pelo mundo é milenar, mas as migrações se tornaram parte da formação do capital no século XV. E nessa época, intrinsecamente entrelaçadas com a racialização, colonialismo, expansão do capitalismo e decorrentes estruturas de dominação e desigualdades. Se a gente pensa na era das descobertas e as grandes navegações, é também o período que a gente lembra do tráfico transcontinental de escravos africanos e também da invenção do índio e do negro. É a invenção da diferença.
com a formação do Estado-nação, e aí que passou-se a selecionar quem tem direito de ingressar, circular e sair das fronteiras nacionais. E a construção do outro, classificado como estrangeiro, racializado, se tornou, desde então, uma ameaça latente por trazer à tona a questão da cidadania e a relação entre Estado e nação, que Rosana também colocou para vocês. Existe, portanto, uma inseparabilidade entre migrações e deslocamentos, racialização, colonialismo, capitalismo e suas estruturas de dominação que transpassam Estados-nações. Por isso que eu acho que é importante levar em consideração, por exemplo, a noção de colonialidade de poder do quejano, que se funda na imposição de uma classificação racial e étnica da população, do mundo operando nos âmbitos materiais e subjetivos da existência humana. A gente tem que sair um pouco e pensar. A gente pode pensar mais sobre o Estado-nação, o que está acontecendo, a importância dele ou não, se a gente pensar em termos mais globais. E, levando em conta o protagonismo desses diversos personagens, torna-se essencial examinar suas ações, reações, estratégias e mobilizações sociais à luz dessa ambiguidade entre acesso diferencial e exclusão aos direitos humanos e cidadania. Isso, inclusive, em termos de mobilizações. Tendo como pano de fundo as relações intrínsecas entre deslocamentos, desigualdades, securitização, militarização, reconfiguração da nação, violência do Estado e violência estrutural através de tempos e lugares. É bem complexo, mas, como assinala a socióloga Saskia Sassen, as políticas e práticas dos últimos 30 anos resultaram numa maior concentração de renda e, como corolário, numa nova lógica de expulsões e dominação, representada por uma intensificação do número de pessoas, empresas e lugares que estão sendo expelidos do centro da ordem social e econômica. Por sua vez, o geógrafo David Harvey utiliza a noção de acumulação por disposição para explicar o papel central desempenhado pela disposição ou expulsões na modernidade neoliberal. Essas políticas e decorrentes acumulações de capital têm ocasionado crises periódicas de desvalorização predatórias e ativos em diferentes partes do mundo, que estão no âmago do imperialismo contemporâneo. E, nesse sentido, as crises, como as ocorridas na década de 1990 na América Latina, assim como a grande recessão de 2009 e 2008, 2009 na Europa e nos Estados Unidos, expressam formas de se lidar com problemas crônicos de acumulação do capital. E essas crises afetam a vida das pessoas. São essas pessoas que se deslocam, que são expulsas. Mas, de fato, as crises das décadas de 1980 direcionaram migrantes de antigas colônias a ex-metrópoles europeias ou Estados Unidos. E é o período em que, inclusive, os brasileiros e outros cidadãos da América do Sul foram para a Europa e para os Estados Unidos, na época do Collor. Não é? E se formou, realmente, um movimento de brasileiros no exterior, que é uma construção social deles, para não se considerarem emigrantes ou imigrantes, esse uso dos termos também estratégicos, e pedir, e o movimento era de reivindicação de cidadania, de políticas de cidadania para os que estão fora do Brasil, né? Que foi bastante, e tem uma relação entre esse movimento dos brasileiros no exterior e o movimento dos imigrantes aqui de São Paulo, no Brasil, né? Eu acho que é importante frisar também essas mobilizações, até em termos de pensar políticas. Então, se as crises de 1990, da década de 90 e 80, deixaram imigrantes das antigas colônias às ex-metrópoles e aos Estados Unidos, a crise de 2008 e 2009 nos países centrais resultou num movimento inverso da Europa para as antigas colônias. E, além do aumento das migrações interregionais, nós assistimos também
no contexto dessa recessão, ao aumento de migrações transcontinentais entre países semiféricos ou periféricos sul-sul. Então, não só começaram a ver gente da própria América Latina. Quanto é? Ah, eu já tenho que correr. Tudo bem, é ótimo. Como também de África, da Síria agora, não é? Então, realmente tive uma renovação, de fato, desde a década de 70, mas mais nessas últimas décadas, de contingentes migratórios, inclusive os haitianos, que eu acho que são emblemáticos, porque, como em São Paulo não tinha políticas, realmente eles conseguiram. E também eles não se enquadravam como refugiados ou como imigrantes, então o Conselho Nacional da Imigração concedeu um visto humanitário, que também está servindo para refugiados. Então, houve uma boa vontade, um acolhimento, né, aos haitianos. Né? Bom, eu preciso me organizar agora, porque eu quero falar das... Bom, de qualquer forma, as políticas que imperam nos Estados Unidos e na Europa, muitas delas estão sendo exportadas através de agências multilaterais para outros estados, né? Para outros países, como, por exemplo, a ideia... Não, tudo bem, eu estou consciente. Como, por exemplo, a ideia das fronteiras, né? Ou a ideia do trabalho escravo e por aí afora, né? Quer dizer, tráfico de seres humanos, que acontece, mas não é bem assim. Quer dizer, é uma judicialização da política de securitização. Eu acho que a gente tem que levar em conta. Eu queria muito falar mostrar para vocês lerem uns versos. E aí, eu vou pedir eu não vou declamar, mas esses versos são frutos do suor, realmente de Raízes da América, não sei se vocês conhecem esse grupo, que é formado por brasileiros, argentinos e chilenos que escaparam de regimes ditatoriais do Chile e Argentina e vieram para São Paulo numa época de reabertura democrática. Eu quero que vocês leiam, porque ele sintetiza muito melhor do que eu fiz, com licença poética, esses 6 séculos de deslocamentos, violências e de despossessão. E também eles estão, vocês podem ver até no último verso, eles rompem com as prevalentes construções de diferença entre nativos e imigrantes, que é do que se trata e o que é essa luta, os movimentos dos imigrantes e refugiados querem realmente abolir as diferenças. Eles querem direitos iguais, nenhum direito a menos. Né? E daí, por isso a ideia, o significado que eles dão à construção social de cidadania universal. Não é que eles querem um passaporte, né? Eles querem os mesmos direitos. Eles querem poder circular, não muros, mas pontes. Essa é realmente a utopia, mas é realmente parte do movimento global. Porque em qualquer cidade que vocês vão, que tem migrantes, tem mobilizações, essas são as bandeiras. Então, é esse significado que eles dão, né? Bom, quantos minutos mais? 10? 10. Bom, evidentemente, as migrações sempre foram fenômenos complexos que apresentam múltiplos rostos e trazem à tona diferenças culturais de classe, raça, gênero, geração e regiões. É inegável também que migrantes relaboram seus saberes, seus deslocamentos tendem a ser centrais para projetos familiares transnacionais das localidades de onde saíram, assim como eles passam a fazer parte de localidades onde eles se radicam. E é nesse período, na década de 80, quer dizer, São Paulo sempre foi uma cidade de imigrantes. E os versos deles falam principalmente
dos imigrantes europeus do passado, que também sofreram campanhas hostis. Mas agora esses contingentes que estão nessas marchas realmente são os novos contingentes, né? Então, contextualizando as marchas de imigrantes, então, eu já disse que, veja, a bandeira, a dignidade para os imigrantes no mundo, nenhum direito a menos. É o significado que eles dão a essa ideia de cidadania global. E ao pregoar que um outro mundo é possível, o Fórum Social Mundial propõe uma globalização alternativa e contra-hegemônica, e, portanto, mais justa, né? E aqui está. Agora, essas marchas, assim como o Fórum Social Mundial das Migrações, eles se pretendem plural e diverso, não confessional, não governamental e não partidário. E essas marchas são organizadas por ativistas, principalmente muita gente da igreja, né? O Fórum Social Mundial das Migrações tem muita gente da igreja que realmente sempre cuidou, da Igreja Católica principalmente, Missão da Paz, que sempre cuidou, mas não só, né? Os calabrianos, né? Que sempre cuidaram deram a proteção para os imigrantes que o Estado não dá, mas também, cada vez mais, são protagonizados pelos próprios imigrantes, mas principalmente, como no caso, eu acho que sempre, eu estudei imigrantes nos Estados Unidos, uma cidade dos Estados Unidos, em Portugal, os brasileiros em Portugal, sempre são mediadores culturais. Aqui eu acho que a prefeitura usa o termo agentes comunitários, mas são mediadores culturais, gente que fica entre duas culturas, tanto dos pais, ou mesmo da terra natal, como também da cidade em que eles vivem, em termos linguísticos e tal, e eles tendem a ser realmente lideranças dessas marchas ou da questão migratória, que não sei quantos de vocês estão aqui que trabalham ou estudam a questão migratória, que é de uma riqueza impressionante. E essas marchas, principalmente, elas, quando foram... A primeira marcha foi em 2006, e o Paulo Illes, que é o antigo coordenador de políticas migrantes de São Paulo, mas que foi que organizou as primeiras marchas, ele era do CAMI, o CAMI que organiza, ele disse, não, era para tornar pública, visibilizar os imigrantes. E fizeram uma marcha no Cantuta. A Praça Cantuta é a praça dos bolivianos, né? E era só uma volta, mas era para trazer a questão, tornar pública. Depois a marcha passou para... entre a Praça da Sé, entre a Praça de República e a Praça da Sé. Essa última marcha foi na Avenida Paulista, no coração de São Paulo. E também porque houve uma pequena marcha na Avenida Paulista por conta do Fórum Social Mundial das Migrações. Então, realmente, é uma questão de dar visibilidade e ocupar a cidade, fazer parte da cidade. Mas isso está acontecendo, de fato, muito também, eu acho importante pensar nas produções políticos culturais. Isso é a nacionologia da Marporte. Isso eu também posso dizer mais tarde. Deixa eu voltar. A questão das políticas, das produções culturais artísticas, porque é uma forma de unir também várias populações. Por exemplo, migrantes vivem também na periferia ou nas ocupações. E migrantes jovens, hoje, o que é o rap? São rappers. E é uma forma de união, de aliança, de eles realmente resistirem, protestarem, se unirem. E a música também, por exemplo, os congoleses e os haitianos, que estão sempre juntos também, leva para vários lugares centrais. E, inclusive, é uma forma também de uma ocupação. Como a gastronomia é uma forma de ocupação. Na medida em que não há trabalho, quantos assírios que são engenheiros que estão na gastronomia e têm restaurantes? Os congoleses. É também empreendimento. É cultura, é resistência, é protesto, é empreendimento. É bastante interessante pensar nisso em termos de inserções. Não por acaso o SESC tinha um coral, né, de refugiados. É uma forma...
no coral havia brasileiros e havia refugiados. E realmente havia uma sociabilidade. Então, essas situações são muito importantes em termos dos direitos da cidade, em termos, inclusive, coletivos de direito à cidade, para ter uma melhor distribuição de recursos na cidade. É parte da mobilização. Precisamos de mobilização. Sempre as mobilizações criam demandas, orientam políticas. E a minha experiência também, por exemplo, eu tinha aqui essas fotos, porque o movimento dos brasileiros no exterior era exatamente porque eles estavam sofrendo as políticas draconianas, seja da Europa ou dos Estados Unidos, com a militarização. Eles participam tanto nos movimentos dos lugares onde eles vivem, mas eles também querem a proteção do Estado brasileiro. E, nesse sentido, eles orientaram políticas. Eles conseguiram políticas. E, realmente, a anistia de 2009, o primeiro projeto de lei, o anteprojeto de lei, que é o projeto Lula, é realmente muito a partir das demandas dos imigrantes, dos brasileiros no exterior. Há uma relação grande entre essas demandas e políticas públicas. Como também essas marchas são simbólicas, é o ritual, mas como também a mobilização dos imigrantes em São Paulo foram essenciais também para a anistia, inclusive para que se conseguisse uma coordenadoria de políticas migrantes em São Paulo. Isso era uma requisição que foi aprovada em 2009 e que só foi realmente implementada na gestão Haddad. E como gestão, agora realmente como política de governo. E hoje nós temos um outro prefeito, não sei muito bem o que vai acontecer, mas continua a coordenação de políticas migrantes. Então, é muito importante esses movimentos para orientar políticas. E, à medida em que há essa relação entre políticas, entre os movimentos sociais e também governos locais, que está acontecendo nos Estados Unidos, mas acontece também aqui. Eu acho que é impressionante. Agora, eu quero realmente... então aqui, por exemplo, é a questão migratória que reflete... eu vou terminar logo, Bom, aqui é o caso liminar, que eu já falei. As pessoas... Ainda a utopia é a busca de sonhos. Né? Aqui é o direito à cidade, as produções políticas culturais. E aqui, então, a persistência desses movimentos. É incrível. Aliás, ser imigrante e continuar é um ato, vivendo no lugar e se esforçando, é um ato de persistência. Esses movimentos são persistentes. Vão, e acabam conseguindo. Né? E aí, eu quero mostrar que, cada vez mais, o movimento das mulheres, inclusive existe uma frente de mulheres imigrantes e refugiadas, estão exercendo um protagonismo muito grande nas marchas, reelaborando tradições. E aí também, como as marchas, também refletem questões do dia a dia. Trabalho, salário justo, sem emprego. Aqui também já é a política global, discriminação do dia a dia, direito de votar, direito de educação. E vários desses grupos, eles próprios têm projetos educativos, como o Si Yo Puedo. Também é mais interessante, além dessas mobilizações ao nível local, o que está acontecendo também, o Fórum de Participação Social do Conselho Nacional de Imigração, que resolveu ter um fórum contínuo e fez há alguns meses, no final do ano passado, houve um fórum presencial, que é exatamente isso, escutar os imigrantes para fazer políticas. E agora, eu tive a reunião terça-feira, já algo que já está sendo... Realmente funciona.
E é isso, eu acho que é muito se pensar para uma sociedade mais justa, é essa parceria entre movimentos sociais e governos locais, ou, no caso, um Conselho Nacional de Imigração, que, por exemplo, um dos grandes problemas, como vocês todos sabem, é a revalidação de diplomas, inclusive para quem é brasileiro e vai para o exterior. O MEC está fazendo uma resolução que não pode, que as universidades não podem passar de 6 meses para revalidar o diploma. Então, essas implicam realmente em políticas. Eu acho que por aí, quer dizer, pensando no futuro, as formas atuais de política institucional realmente não estão funcionando mais. Temos que pensar em outras formas. Essas formas que acho que já teve muitas experiências participativas que deram certo, mas que depois se abandonou. O Brasil próprio tem a experiência. Então é isso que eu proponho para discussão com vocês. Muito obrigada.